podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Oi, tudo bem? Bom, hoje vamos para Atos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 48, não é isso? 48? Isso. Falando sobre Cornélio, que era um centurião italiano, ele que fazia parte das forças romanas, e ele teve um encontro com Deus. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, que esse encontro, eu vou dar um resumão aqui. Pedro, foi o Cornélio, viu um anjo, e Pedro, ele teve a visão que era para ele ir até a casa de Cornélio, que era um centurião, só que Pedro não podia entrar na casa de alguém que era gentil, né, que não era judeu. E Cornélio era um gentil. Só que ele foi o primeiro gentil da Bíblia que foi batizado no Espírito Santo, e que depois também foi batizado nas águas. E isso daí foi o início ali foi a abertura dos gentios dentro da igreja. Quem deu esse pontapé foi Pedro, mas a Bíblia, quem é conhecido como o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo, mas Pedro que deu esse pontapé inicial. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, no versículo 1 e no versículo 2 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana. Ele era piedoso, era temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, o Cornélio era conhecido por todos que estavam ali à volta pelas obras que ele fazia, né? Ele tinha a prática de ajudar os próprios judeus, porque tinha muitos ali que passavam necessidade, então ele ajudava. Então ele era bem visto pela sociedade. Só que o que acontece? A Bíblia dá aqui vários adjetivos bons para ele. Ele era temente, piedoso, ajudava o outro. Ele praticava, de fato, a bondade, vamos dizer assim. Ele tinha a prática de ir até o templo, mesmo não sendo judeu, com toda a família. Só que o que me chamou a atenção foi o seguinte, isso não era um requisito para ele ser salvo. Sim. E o que a gente mais ouve quando você já conversar com alguém que não é cristão, fala, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, mas eu não faço mal para ninguém, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, então é claro que eu vou para o céu. Só que a gente conhece a palavra, a gente sabe que esses não só são os requisitos para você ser salvo. Sim. Você tem que reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que se arrepender, ser batizado, reconhecer que você é pecador. Sim. E reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Aí logo, Exato. depois disso, você é batizado nas águas, você é batizado no Espírito Santo. Então, com ele aconteceu isso e mesmo com todas essas características boas, ele ainda precisa ser salvo. Então, por isso que aconteceu tudo isso no capítulo, para ele poder alcançar a salvação. Né? E eu vejo aqui nesse capítulo que foi meio que um tapa na cara de Pedro também, né? Sim. Quando Pedro teve a visão, né, que ele teve ali aquela visão, e aí fala assim, ó, lá no versículo 13, que durante a visão, né, então Pedro ouviu a voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma, né, alguns tipos de animais, quadrúpedes, de 4 patas, né, que estavam ali na visão dele. E o Pedro respondeu assim, de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. E a voz falou de novo com ele, não chamem de impuro aquilo que Deus purificou. E aí logo em seguida, lá no versículo 28, depois que Cornélio manda com que vão até Pedro e tragam ele, e Pedro aceita ir até a casa de Cornélio, então Pedro está ali já na casa de Cornélio, como o Joanilson falou que ele era um gentil e Pedro era um judeu, então disse a todos, no versículo 28, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles, no caso os gentios. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então, assim, mesmo Pedro tendo sido usado nos capítulos de Atos anteriores, tendo sido muito usado, tendo o Espírito Santo nele, isso mostra pra gente que a gente sempre tem coisas novas para aprender. A gente sempre tem coisas que têm que ser corrigidas dentro de nós. Então, muitas vezes, o Pedro devia estar ali com um preconceito com os gentios, mas ele precisava quebrar esse preconceito. E, de uma certa forma, Deus já sabia que só de mandar alguém de encontro dele e levar ele até a casa de Cornélio, ele não ia aceitar, porque na cabeça dele era impuro, ele não poderia, não podia. Então Deus precisou antes revelar para ele algo, fazer ele ter uma visão de outra coisa, animais, mate e coma. Não, mas eles são impuros, não chame de impuro aquilo que Deus já purificou. Ou seja, você não pode chamar outras pessoas de impuros se Deus já purificou elas. Os gentios estavam tão purificados quanto os judeus. E lá no início fala que Cornélio era uma pessoa temente a Deus. Sim. Né? Era uma pessoa que ali, de certa forma, até pregava um pouco da palavra, a vida dele poderia até ser mesmo um testemunho. Então, esse preconceito que muitas vezes a gente tem com outras pessoas, isso não pode existir. As pessoas são ali
também, como que a gente vai chegar e ter acesso a outras pessoas se a gente já gerar um preconceito no nosso coração? Já cria uma resistência, É uma barreira barreira que a gente cria e a gente não vai conseguir chegar até aquelas pessoas. Vou falar aqui de uma forma um pouco mais aberta. Muitas pessoas têm preconceito, por exemplo, com prostitutas. Ah, não pode entrar na igreja. Ué, mas se não é ali na igreja que ela vai receber a salvação, como é que ela não vai entrar ali? Sim. Aonde que ela vai receber da palavra? Ah, é a pessoa que usa drogas. Não quero o contato com pessoas que usam drogas. Mas como? Né? É o que a palavra mesmo fala. Como ouvirão se não há quem pregue? Se eu não me disponibilizar a ir pregar e falar da palavra de Deus, como que eles vão ouvir? A gente não pode impedir de chegar até o Senhor os pequeninos. Não pode. A gente associa muito com criança, mas a gente pode ampliar esse entendimento e falar da forma espiritual. Crianças espirituais estão voltando e o pai está de braços abertos. E a gente não pode ser aqueles que estão interrompendo, sendo um empecilho para a salvação de alguém. Exatamente. Quem que tenta impedir a salvação de uma pessoa, os planos de Deus na vida de uma pessoa? Então pensa bem em de que time que você está jogando, Satanás né? já faz isso, você vai ajudar, né? Então. E uma coisa que me chama a atenção também nesse capítulo, até complementando o que a Laísa trouxe, é que a gente pode observar aqui que o nosso Deus não é Deus de confusão. Não. Por mais que Pedro tivesse essa resistência ainda e precisava ser trabalhado, assim como todos nós temos áreas que precisamos ainda ser lapidados pelo Senhor, a gente pode observar a misericórdia de Deus aqui em se revelar para Pedro de tal forma que vá quebrando aquilo, porque se não tivesse acontecido, talvez iria gerar ali mais um desconforto, um incômodo, poderia afastar Cornélio, enfim, a gente não sabe, né? Mas a gente vê como que é a obra do Senhor, porque apareceu um anjo para Cornélio, já mostrando o que iria acontecer, e apareceu ali o Senhor através dessa visão para Pedro. E aí, quando vieram lá os homens para buscar Pedro e levar até Cornélio, ele já tinha se ligado da situação. Então, a gente vê que o nosso Deus não é Deus de confusão. E como que isso se aplica na nossa vida? Nada de confusão vem da parte do Senhor, entende? A gente pode falar isso para todas as áreas da vida, mas talvez uma das mais comuns que a gente vê falando sobre é de relacionamento, né? Porque ele é de uma religião, ele é da outra, julgo desigual. De repente, até de igrejas diferentes, pode ser o caso, né? Uma coisa mais específica, mais particular, eu não sei. Mas Deus não é Deus de confusão. Você gosta de uma pessoa e seus pais são contra aquela pessoa, já é um baita sinal vermelho. Você vai fazer alguma coisa e tem confusão no meio. Vai abrir algum negócio, tem confusão no meio. Aonde tem sinais, né? Confusão, Deus não toma muito cuidado, porque aonde há união, ali que Deus vai ordenar a bênção. Então, Deus não vai fazer nada sem antes confirmar para os seus servos ali, falar através dos profetas, falar através da palavra. A gente tem muita lição para aprender aqui em Atos 10. Outra coisa que me chama a atenção também... Vocês querem comentar algo do que eu falei? Não, vai, passa. Tá bom. Não sei, né? Porque assim, quando eles falam, eu também gosto de comentar. Né? Que vocês vão falando, a gente vai lembrando. Enfim, deixa eu ver aqui qual que era o versículo. No versículo 19, diz assim, ó... E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, né, com E maiúsculo: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aqui é o capítulo seguinte, né, dessa história de quando os homens estão levando Pedro até a casa de Cornélio, que ali ele fosse pregar o evangelho, que a casa fosse batizada com o Espírito Santo. Eu vejo uma coisa muito forte, que através da experiência que o Cornélio teve, a casa dele foi transformada e Pedro foi esse instrumento. E pensa a responsabilidade que a gente tem, e não é um desejo que a gente deve ter, vocês podem concordar ou discordar, não sei, de sermos resposta de oração? Exatamente. Seja na vida de alguém que está precisando de algum conselho da palavra, seja na vida de alguém que precisa de uma oração, seja de ajudar na igreja, seja de investir o seu tempo. Será que a gente tem cumprido com isso, sendo resposta da oração de alguém? O que vocês acham? Pergunta difícil, hein? É pra gente ficar reflexivo, é aquela né? responsabilidade que você fala, que Deus sempre procura alguém que esteja na brecha. Exato. Então, para você que está ali na brecha por alguém, pela sua casa, é uma responsabilidade espiritual importante. Se você tem essa função, que Deus está colocando você ali como um instrumento, né? E isso me chamou a atenção ontem. A gente estava na campanha do missionário lá em Santa Margarida, né? E eu apresentei para uma amiga minha a esposa do pastor Joel, a dona Rosa. Ele é pastor lá em Campo Grande, ele é regional de Campo Grande. É bem animada, né? Ela é, a dona Rosa. Gosto muito dela. Um beijo, dona Rosa. E
E o que acontece? Eu conheci a Dona Rosa antes de eu ir para a África, em 2020. A última campanha que meu esposo fez aqui no Rio de Janeiro foi em Campo Grande. Então, eu a conheci em 2020 e ela pegou meu contato de telefone. Gente, direto. Às vezes acontecia alguma coisa, isso lá na África. E aí eu ficava, tipo, desanimada, alguma coisa assim. De repente apareceu uma mensagem dela no meu celular. Aí ela falava assim: oi, minha linda, como você está? Tudo bem? Espero que esteja bem. Estou orando por você. Um beijo. Era isso, a mensagem dela era isso. Então, assim, do nada, quando eu mais precisava, parece que Deus incomodava ela. E aí ontem eu contando isso pra ela e falando pra minha amiga, e aí ela falou assim: Laísa, às vezes eu tava ali lendo a Bíblia, e Deus falava assim: a Laísa. E eu orava por você e te mandava uma mensagem. E é o que a Júlia falou: será que você está sendo resposta de oração de alguém? Será que tem alguém te abençoando e você às vezes nem sabe? Será que alguém está orando, pedindo alguma resposta e Deus está te usando para você abençoar aquela vida? Não sei, mas é muito legal quando isso acontece. Você não está tendo contato com aquela pessoa, não contei para ela se eu estava passando por alguma coisa, se eu estava triste, se eu não estava, mas Deus incomodava ela para ela orar por mim naquele momento. E aí ela chegava uma mensagem dela para mim: estou orando por você. Então, aquilo acaba fortalecendo um pouco a gente. E outra coisa também que chamou minha atenção aqui nesse capítulo, lá no versículo 34, que Pedro começa até mesmo a se explicar um pouco. E aí fala assim, então Pedro começou a falar e ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então não importa se você é branco, se você é negro, não importa se você é amarelo, meu sogro fala muito de amarelo, eu sou amarelo. Não importa se você é branco, preto, amarelo, não importa se seu cabelo é liso, se você tem cabelo cacheado, não importa se você é homem ou se você é mulher, não importa se você é idoso ou se você é criança, não importa se você é brasileiro, africano ou chinês, não importa. Deus vai amar a todos de maneira igual. E quem somos nós para fazer essa acepção de pessoas? Se o próprio Deus não faz essa acepção. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o preconceito ele já está dentro da gente. É um preconceito, dividindo a palavra exato, exato. E a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, quando a gente sai para evangelizar com as pessoas da igreja, às vezes a gente não quer chegar perto daquela outra pessoa ali porque talvez ela esteja mal vestida ou alguma coisa do tipo. É um inconsciente, você já faz aquela exatamente. E mas... você está acabando que está privando aquela pessoa de receber a palavra de Deus, aquela pessoa de receber uma oração, aquela pessoa de receber uma bênção que talvez a sua vida que iria levar essa bênção para aquela pessoa. Então, muito cuidado aí com essa questão de não se permitir chegar às outras pessoas por conta de um preconceito. Para ser um instrumento de Deus, você tem que estar disponível e livre desse pré-julgamento. Exato. Né? Porque você não sabe onde Deus quer te usar, mas esteja disponível, bom? Verdade. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida, então, se você quer ser cheio de Deus, então seja aquela pessoa que está disposta, vazia de si mesma e pronta para ajudar o próximo também. Pessoal, nós ficamos por aqui. Laísa, muito obrigada. Diogo, muito obrigada. E obrigada a você aí de casa. Teve gente perguntando se sábado tem já é. Aguenta o coração, ó. Segundas, quartas e sextas. Lembrando que semana que vem vai ser o especial Dia das Crianças. Sábado não tem, mas semana que vem promete. Fica ligadinho, tá? Com a gente, um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Nosso podcast Bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.